Gratidão. E aqui a gente vai falar do medo de errar, né? E a conexão desse medo de errar com a nossa evolução, né? Com o nosso processo de aprendizado, né? Em todos os níveis de consciência, né? Então, o medo de errar tem que ser eliminado, gente. Tem que ser banido, eliminado da nossa consciência. Como que a gente elimina o medo de errar, né? Então, primeiro nós temos que enfrentar isso, né? Enfrentar não no sentido de brigar com ele, né? Mas enfrentar a nós mesmos, né? E percebemos por que a gente tem essa trava, o que acontece, né? Diante de uma situação nova. Porque normalmente, qual que é o medo de errar? O medo de errar vem ou da comparação, né? Então aí está relacionado ao poder pessoal, né? A baixa autoestima, a falta de amor próprio. Então a pessoa começa a se comparar com outra e fala, meu Deus, se eu falar isso, se eu fizer aquilo, como é que vai ser? O que vão achar? Né? O que vão pensar? O que os outros vão pensar? O que os outros vão achar? Como é que eu vou fazer? Então a pessoa vive se comparando. Então ela não desenvolve a sua própria capacidade, de aprendizado, eliminando, né, gradativamente aquele medo de errar, porque não tem certo, não tem errado. Tem uma vivência, e da vivência você vai praticando e vai melhorando, vai aperfeiçoando. Lembrando sempre, gente, que nada acontece, nenhuma mudança na consciência acontece se não passar pelo nosso corpo. Ou seja, se eu não testar, se eu não vivo aquilo, eu não sinto aquilo, eu não sinto o sentimento daquilo no meu coração, eu não avança. Então a consciência, a evolução da consciência, ela está atrelada à experiência. Então muito diferente do processo, né, dos seres humanos na Terra, que estiveram completamente voltados para o desenvolvimento da mente, do intelecto. Então no intelecto eu acredito que eu sei. Eu falo, não, imagina. Eu sei determinada coisa. Ah, sim, né, a gente escuta com frequência as conversas e elas sempre são, alguém está falando, o outro já corta a comunicação e fala assim, não, eu sei. Então, nós tendemos a achar que sabemos tudo. Então, dentro do medo de errar, tem vários componentes. Um deles é a baixa autoestima, a falta de desenvolvimento do poder pessoal, né, da nossa persona, da nossa personalidade, que precisa se desenvolver, errando, acertando, caindo, levantando, e esse errando e acertando, ele está vinculado a cada aprendizado de cada um. Então não tem certo e errado, é aquilo que a pessoa precisa aprender. Agora também está atrelado, aí começa a comparação, né? Mas também está atrelado a gente achar que sabe. Nós nos orgulhamos, né? Nós sabemos tudo. Então, o que a gente tem que trabalhar diante do medo de errar, que está embutido também nesse medo de errar, é a humildade, gente. A humildade. A humildade fala, eu não sei o que fazer, não sei como fazer isso. Então, dentro das experiências, quando a gente se coloca nessa posição, vão surgir experiências para provar, como provas. Você não disse que não tem medo de errar? Então, um exemplo, né? Eu sempre me confrontando com essas coisas e sempre, né? Porque nunca acaba. A gente tem que entender que esse caminho ele é infinito, né? Então, o que acontece? Me confrontando, aí vem um determinado lá atrás, né? Um projeto que eu não sabia nada. Eu não sabia como fazer. Mas aí a pessoa me colocou lá para fazer. E falou, não, a fulana é assim, assada, ela é isso. Eu falei, meu Deus, eu sou tudo isso. Né? E o que é isso, na verdade? Isso é uma prova. Então, nós somos colocados diante de uma situação na nossa profissão, na nossa atividade. Por exemplo, pode ser uma atividade profissional, pode ser pessoal também, pode ser familiar, pode ser de relacionamento, pode ser de qualquer coisa. E aí, no meu caso profissional, eu não sabia. Por dentro, gente, eu estava morrendo. Eu estava quase tendo um infarto. Num infarto total, eu tremia lá por dentro. Mas por fora eu continuei tentando segurar a onda, porque eu sempre pensava em Deus, né? Então eu falava, bom, se essa oportunidade surgiu, foi Deus que mandou. Eu não posso ir contra Ele.
Então isso tinha muito forte dentro de mim. Então isso, gente, é uma âncora, né? É um ancoramento que a gente faz que é muito importante, que é sempre você encarar as situações como um aprendizado e que ele veio de uma ordem superior. Sempre vai vir. Sempre vai vir. Sempre. Ou seja, é um aperfeiçoamento do seu ser. É algo que você vai aprender e que vai, seja positivo ou não, porque a gente pode transformar o negativo em positivo também, a gente precisa encarar como um aprendizado. Então aí você vai estar treinando o seu ser para enfrentar, entre aspas, aquele medo, aquela situação. E quando você enfrenta aquilo? Isso é maravilhoso. Eu estava morrendo, quase tendo um troço, porque eu suava, e aí, não, aí é assim, sabe, começa a fazer um dia, 2, 3, 4, até que a engrenagem, né, a minha engrenagem começou a funcionar diante daquilo. Eu comecei a adorar fazer aquilo, e comecei a fazer, comecei a colaborar, comecei a aprender, mas eu tive que ser totalmente humilde, eu tive que ser um pedinte, gente, no sentido, né, eu tive que sentar do lado de uma pessoa que falou, olha, eu vou te mostrar, eu vou te ajudar. E eu falei, eu fiquei lá, pelo amor de Deus, né? E eu senti esse ser humano como um ser de luz me ajudando, né? E eu aceitei a ajuda. Por quê? Porque se a gente acha que sabe, como é que você vai aceitar a ajuda de alguém? Você sabe tudo. Então aí está a questão do medo de errar. Então se eu ficasse naquele medo de errar, eu teria virado as costas e falado, não, obrigado. Não, sabe o que é? E que uma grande maioria faz. Perde oportunidades, muitas vezes oportunidades profissionais, não abraça a oportunidade profissional, se auto-sabota, dizendo, é a sabotagem do ego, né? Dizendo, não, eu não aceitei, porque não era de acordo com o que eu queria, né? Não era exatamente o que eu queria, porque, sabe, eu sou tão, né? Eu tenho tanto valor, e aquilo era uma coisa muito ruim, e etc. Então a gente menospreza a oportunidade e engrandece quem? O ego. E aquela oportunidade normalmente veio do eu superior, veio do espírito para te testar. Você não disse que não tem medo de errar? Então agora vamos ver. Então, esse movimento, todos os movimentos para a gente vencer crenças limitadoras, porque no caminho superior, no caminho espiritual, no caminho evolutivo, isso tem que ser eliminado da nossa consciência, porque sempre vão aparecer situações muito maiores, muito mais desafiadoras em alguns momentos, que a gente não tem aonde se segurar, senão na nossa própria consciência, né? Então aí a gente vai abandonar as oportunidades, a gente para o processo, estagna tudo e fala, não. E aí você percebe, quando você percebe que aquilo que você tinha medo de errar era uma coisa tão simples, porque você estava criando um monstro diante daquilo. Então o ego tem isso também, ele se coloca na frente, né, como que sabe, e aí aparece uma coisa que ele não sabe, mas ele quer dizer que sabe, porque ele não pode dizer que não sabe. Como é que ele vai ser humilde? Como é que ele vai falar, não, eu não sei? Então esse não sei acompanha, o sei e o não sei, nos acompanha continuamente no nosso processo evolutivo, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que não sabe nada. Quanto mais a gente expande a consciência, mais a gente se conecta ao superior, eu acordo e falo, meu Deus, nossa, que fantástico. Começa a cair um monte de ficha e dali a pouco vem um monte de coisas que a gente tem que fazer, que a gente tem que perceber, que a gente tem que trazer para cá, porque são coisas que já são conhecidas, mas nós precisamos experienciar. Sem a experiência, não há progresso, a gente não progride. Por quê? Porque não passa pelo nosso sentido, pelos nossos sentidos. Então, estamos falando dos sentidos internos, não dos sentidos físicos. Por quê? Porque no momento em que você pode perceber fazer esse exercício, você se deparou com uma oportunidade que você não tinha muito conhecimento. E de repente você começou a aprender, perceba o quanto você expandiu dentro. Isso foi um alívio, né? Nossa, foi um alívio. Você foi ministrar um treinamento, nunca tinha feito aquilo aí. Ai, meu Deus, de repente,
e aquilo funciona e você começa a relaxar. E aquilo começa a se tornar agradável, porque você está sendo e você está aprendendo, está ensinando, sabe? Tudo está fluindo. Porque você não tem o bloqueio do medo de errar, que é uma crença dessa humanidade. Então essa humanidade criou essa crença para que as pessoas não progridam. Então eu falo, bom, se você tem isso, né, então peraí, você vai precisar de vários mentores, você vai precisar de muita coisa. E aí eu coloco para você 5, 10, 50 cursos que você tem que fazer para eliminar isso. E você não elimina nunca, porque você está reforçando o medo de errar. Você está falando dele e não destravando ele. Então o processo é, eu não tenho medo de errar, ponto. Estou disponível. Aí o universo imediatamente responde, né? Entendendo que a gente está dentro de um campo quântico. Temos que tomar muito cuidado, né? Aqui, então, com as energias que estão altas, né? Numa energia alta, você tem uma intenção positiva, né? Nós estamos fazendo um trabalho evolutivo, e aí a gente recebe situações para a gente experienciar e viver aquilo. Então, sempre vai acontecer dessa forma. Então, você não pediu, você não disse que não, né? Você quer uma experiência além desse mundo tridimensional. Então, além desse mundo tridimensional, o medo tem que ser banido, tem que ser eliminado por completo. Por quê? Porque senão as coisas não vêm. Não vêm, porque a pessoa está segurando. Ela está ali no mundo do conhecido, porque o conhecido é confortável. Então, ela faz ali aquelas coisinhas e não avança e fica de novo naquela mente que acha que sabe. Aí vem um desafio maior, a mente não tem capacidade de entender, aí ela se joga no chão, né? Aí vira vítima. Então a gente tem que tomar cuidado que o medo e a vítima estão juntos, né? Aonde tem medo tem vítima, onde tem vítima tem medo. Então essas duas coisas não é a gente chegar, né, também, como em muitos casos, né, com agressividade, pessoas que falam, isso aí aconteceu, isso foi um problema seu, foi você que criou. Entendemos isso, né? Mas isso não precisa ser tratado dessa forma, né? Por quê? Porque as pessoas estão, cada uma delas está num nível de conhecimento, num nível de evolução. Então, muitas dessas pessoas, elas precisam de só um pequeno toque e elas vão embora. Outras estão incrustadas em situações mais difíceis, o que não quer dizer que elas sejam uma vítima. Não quer dizer. Então, a gente não tem que criar etiquetas e rótulos nas pessoas também, né? Com esses sentimentos todos. Mas, para um processo evolutivo, ela vai ter que trabalhar situações que talvez ela mesma, né? Evidentemente, criou, porque aceitou viver aquilo, mas não quer dizer que ela tenha que continuar vivendo aquilo. Então, o medo de errar e a limitação tem que ser eliminado para que o processo evolutivo se dê. Porque a ordem superior, quando vem, ela nos move e não tem obstáculo. E aquilo que aparecer de obstáculo no caminho, você vai ter que ter a percepção e a capacidade de eliminar. Não no sentido de destruir, mas você vai ter que seguir em frente com força espiritual, com força superior, né? A gente está sempre falando aqui de leis superiores. Então, na lei superior, se você está num caminho que está dentro do seu plano de alma, do seu plano evolutivo, você vai encontrar os meios para realizar aquilo que você necessita. Agora, você tem que eliminar essas coisas humanas de que não. E se você errar? Não tem. Por quê? Porque errou, corrige. Né? Quantas vezes nesse caminho a gente vai sendo treinado, aí de repente tem uma percepção ali e saiu fora da curva. Aí imediatamente saiu fora da curva. Fiz o negócio saiu fora da curva. Você reconhece aquilo, volta de novo para o rumo e pronto. Né? Por quê? Porque somos seres humanos, estamos fazendo uma experiência humana e existe uma consciência coletiva que interfere nesse processo. Porque ela vai jogando dentro do campo quântico um monte de energias e emoções que não correspondem ao processo evolutivo. Então é meio que a gente tem que ter essa percepção enquanto estamos na transição planetária para não
entrarmos em correntes energéticas da consciência coletiva que gosta do medo de errar. Porque aí ela se alimenta. Por quê? Porque o ser trava. Então, ele tem que fazer, por exemplo, ele tem que estar lá falando, olha, existem sementes estelares, existe isso aqui. Aí ele, não, como é que eu vou falar isso? Eu não posso. Esse é o medo de errar. Né? Então, não existe isso. Nós estamos sendo instruídos. Existe todo um trabalho evolutivo a ser manifestado. E nós temos que manifestá-lo. Assim como outros e todos os comandos e todos esses grupos, né, de almas que estão trabalhando para trazer informações de frequências mais elevadas de uma vida que não tem medo de errar. Porque não existe, na consciência cósmica, não existe medo de errar. Então, essa é a consciência humana e não é a consciência humana do plano original do ser humano. Porque a consciência humana do plano original do ser humano não tem medo de errar. É a consciência humana criada pelo ser humano que inventou as crenças limitantes para ficar impedindo, né, e criando muitas vezes serviços para aqueles que têm medo de errar. E não existe isso, porque você vai fazer o quê? Você vai aumentar. Lembra, quando a gente coloca a atenção, a energia aumenta. Então, eu vou aumentar a quantidade de pessoas que têm o medo de errar, porque eu estou dizendo que existem. Não existem. Então, o nosso trabalho da consciência cósmica é trazer para esse ser físico a essência pura que não tem medo de errar, que sabe que pode melhorar, mas que tem humildade. Então, a humildade é um atributo superior, totalmente, porque quanto mais você vai aprendendo, mais humilde você se torna, porque você sabe que você não é nada, que no bom sentido, né? Você é um canal que tem que aprender, fazer as experiências, transferir essas experiências na medida do possível, né? E progredindo nesse caminho. Por quê? Porque tudo que está coligado a nós recebe essas frequências e nós estamos dentro de um plano de coligação entre energias de vários seres multidimensionais, de vários planetas, né? Então, por exemplo, determinado Urano tem essa coisa da essência, da justiça, né? Da justiça, não dessa justiça que se fala aqui, né? Mas da justiça da equanimidade, do equilíbrio entre as pessoas, a fraternidade, de a gente praticar esses atributos divinos na nossa vida, independente do lugar, independente da pessoa, independente do que for. Não tem, é impessoal, né? A gente observa as pessoas como almas, como consciências. Então, esse movimento, né, com essas energias, nos coligamos também com outros, né? Então, estrelas, né, sírios, constelações que têm outras frequências que são diferentes. Então, todo esse movimento vai acontecendo e a gente vai juntando as peças. E essa expansão de consciência, a gente vai percebendo formas de viver de uma maneira onde essas limitações vão sendo eliminadas. Na verdade, elas vão sendo transmutadas, né? A gente não elimina nada, a gente transmuta. Assim, em vez de errar, então vamos fazer o contrário, né? Vamos deixar isso de lado. Só que como a gente faz isso é o importante, que é fazendo, enfrentando a nós mesmos. Não se colocando em buscar, pode acontecer de uma pessoa buscar auxílio externo, evidentemente, né? Mas se ela não fizer dentro dela, o auxílio externo vai ser inútil. Então, ela, de repente, escuta algo, percebe algo, mas ela não pratica. Isso é o que muito acontece com os seres humanos. Eles querem, mas não conseguem praticar. Então, a prática é fundamental, que você não está com dificuldade de determinada coisa, você vai lá e enfrenta. Não tem a questão de não se expor, né? Então, a gente vê muitas vezes, né, YouTube, não, olha, ganhe isso, ganhe aquilo, você não precisa se expor. Ganhe aquele outro e você não precisa se expor. Então, esse é um mundo, gente, de ilusão, né? Porque não existe um mundo de ganhe isso, ganhe aquilo e não se exponha. Como assim, né? O que significa não se expor? O que é se expor, né?
Na verdade, a manifestação de um ser humano, a manifestação dele, é o bem para o todo está fazendo a obra através dele. Não é o ser físico quem faz, é o todo que, através das energias, faz a obra através da pessoa. Então, a pessoa, ela está alinhada a um plano que ela precisa manifestar. Então, a exposição nada mais é do que a manifestação do ser que está sendo o que ele é, porque ele precisa fazer isso, para que a obra se dê. Porque ele é o canal que está encarnado, né? Então, o canal que está encarnado tem uma egrégora que não está encarnada, e eu sou o canal que está encarnado para fazer isso. Então, isso tem que descer, né? E o ser tem que passar a ser aquilo, experienciando as leis superiores, tudo isso. E para ele chegar a experienciar as leis superiores, ele passa pelas leis humanas e por todo o caos da terceira dimensão. Para quê? Para compreender como é que o ser humano trabalha, por que ele tem medo de errar, todas essas coisas. E isso tudo vai acontecendo para a união do ser físico com o ser cósmico. Então, o ser cósmico já existe, né, o original, né, e o ser cósmico, então, vai assumindo o ser físico e vai eliminando dele todas essas crenças que não correspondem à quinta dimensão. Então, vamos eliminar esse medo, né? Assim, esse medo é eliminado da consciência, porque na consciência não existe isso. Mas pode existir um programa. Por quê? Porque essa pessoa vem de uma situação onde isso, vamos imaginar que ela vive numa família que todos têm, né? Todos falam, não faz isso, porque imagina, você vai passar ridículo em cima daquele palco, o que você faz aquele outro? E aquele, que não sei o quê. E aí, né? Então isso pode estar cristalizado porque existem pessoas torcendo contra, né? Todos estão indo pelo mesmo caminho. E não tem alguém com um pouco mais de consciência, de sabedoria para dizer, não, você vai aprender e pronto, aprende. Se você gostar de trabalhar dessa forma, você trabalha, se não, você pode trabalhar de outra, porque não tem nada obrigado, nada é obrigado. Mas você vai aprender uma maneira de transmitir, ou uma maneira de fazer que vai te enriquecer por dentro e vai ajudar outras pessoas também. Então é só isso, gente. A coisa mais simples do mundo é a gente assumir, né, diante de qualquer circunstância desconhecida, porque conhecido é fácil, eu vou fazer de novo aquilo que eu já sei fazer. Agora você vai enfrentar, eu quero que você veja 1 milhão de pessoas, você vai falar com 1 milhão de pessoas. Qual é a diferença de 1 milhão de pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas? Nenhuma. Nenhuma. Mas a mente, né, quando ela não está treinada, ela vai dizer, não, e aí, como é que é isso, como é que é aquilo, como é que é aquele outro? Ela começa a fazer distinção. Mas isso é o nosso ego. Porque a essência interna já não tem mais a distinção de quantidade. Não é quantidade, é o trabalho em si, né? É o serviço, é o servir que vem na frente. Então, se aquilo foi designado para aquela pessoa, a pessoa vai estar lá naquela hora, naquele momento, fazendo aquilo, sem nenhuma restrição. Por quê? Porque ela está sendo conduzida pelo eu superior. Então, não existe mais um personagem que escolhe, né? O personagem fala, existe a escolha, evidentemente, mas não existe o personagem dizendo, não, isso aqui não vou fazer, porque imagina, o que vão pensar, que não sei o quê. Então, isso é transcendido. No caminho evolutivo, a gente tem que transcender todo e qualquer medo, gente, porque medo não existe. É uma criação mental, é uma limitação que a mente cria para impedir que você avance. Então, é uma limitação que a mente cria para impedir que você avance. Por quê? Porque se alguém fala assim, não, você não pode, você tem que imediatamente trabalhar, transmutar isso. Por quê? Porque as pessoas fazem isso porque elas querem que você seja como elas, que também não podem. E aí o grupo do que não pode vai aumentando. E todos aqueles, vamos imaginar que 30% daqueles estão dentro de um plano evolutivo. E aí? Eles são necessários, eles precisam vir para cá. E eles estão naquele grupo do que é, não, porque não, porque não. E estão lá,
né, gastando energia com pessoas que não querem, porque não fazem mesmo parte de um plano evolutivo, escolheram isso, mas eles fazem. Então eles têm que sair dessa corrente energética rapidamente para entrar nesse movimento ascensional. E nesse movimento ascensional, aí ele vai ser ajudado, né? Então, se uma pessoa está com uma dificuldade, que tem medo de errar, vai aparecer alguém que já transcendeu isso, que pode ajudar e vai puxar essa pessoa para o processo ascensional. Então, isso vem e esse é um trabalho das hierarquias superiores, que elas estão sempre, é como se dissesse assim, as hierarquias estão sempre de olho, né? Elas estão observando como é que aquele ser atua, como é que ele faz. No momento em que percebe que aquele ser está dentro de um plano e que ele tem capacidades, porque ele está alinhado aos valores superiores, né, éticos, morais, etc., então ele passa a ser um canal potencial para a realização de uma obra superior. Então é assim que acontece, né? Então, se aquele está dentro de um medo de errar, está com uma energia obstruindo o canal, uma hierarquia superior não pode auxiliar porque ele está impedido, né? Ele mesmo está se impedindo, né, de fazer as coisas. Então a gente tem que estar muito aberto, porque quanto mais aberto a gente estiver, mais ajuda a gente recebe. Porque você fala, não sei. Então tem coisas que imediatamente eu falo, não, quando eu falo não sei, já me vem alguma coisa para me sinalizar por onde, né? Então tudo sempre tem como fazer, só que o como fazer vem de lá de cima, não é o ego que fala, não, deixa eu fazer aqui o planejamento, né? A gente faz aqueles planejamentos totalmente mirabolantes, com metas que nada tem a ver, e depois a gente fica correndo atrás daquilo, e as hierarquias superiores falam, mas que plano é esse? Não tem nada a ver com o plano original, né? E aí você fica o que a gente chama da realidade paralela. Então você fica, a realidade paralela é a linha do tempo, né, gente? Então você está numa realidade paralela e ela aqui está falando, não, mas espera aí, o que você tem que estar? Aí você está lá, catando migalhas, fazendo, não, mas com as metas todas espalhadas, achando que você que tem que cumprir, né? Cumprir cronograma, né? E mais nada. Eu entrego no prazo. Isso é o mínimo, né? Mas a hierarquia não quer isso, ela quer que você se desenvolva para trazer obras que estão além desse mundo, que são as obras da quinta dimensão. Então, as obras da quinta dimensão não têm a ver com esse mundo, terceira dimensão. Não é aquela construção horrorosa, né? Desculpa os termos, não é aquela construção que não tem nenhuma amorosidade, né? Que é um monte de tijolos jogados enfim, que não tem nenhuma harmonia. A obra divina visa justamente harmonizar as coisas, criar coisas harmoniosas, obras harmoniosas, projetos harmoniosos. Então, para que a gente consiga ter uma visão mais ampla, mais alinhada a esses arquétipos, né, que são das formas e tudo, né, geometria sagrada e tudo mais, a gente tem que se alinhar com as leis superiores para conseguir viver, experienciar, trazer essas frequências e trabalhar isso. Então a gente tem que estar aberto e não pode ter medo no caminho, que isso a gente tem que eliminar, é a primeira coisa a ser eliminada desse caminho. Por quê? Porque se a gente não faz isso, a gente continua acreditando que sabe. E no momento que vem uma tarefa de uma dimensão mais elevada de nós mesmos, a gente não sabe nem por onde começar. A gente fala, mas não é como eu escutei, né? Eu sempre escuto, né? Em alguns movimentos a gente sabe que existe sempre um movimento ainda difícil, então fala, mas é muito filosófico, né? E você fala, depende de quem está escutando, né? Então, essa questão de filosófico e misticismo não tem dentro da lei superior, né? O que a gente chama disso, existe isso, na verdade. Por quê? Porque é uma dimensão mais sutil, uma dimensão que exige que a gente tenha um nível mais de percepção, mais místico mesmo, né? Mais sobrenatural, sobre-humano, porque a lei superior é sobre-humana, ela está além do humano, não é uma lei humana, não é uma lei física,
É uma lei espiritual sobre a fisicalidade. Então, obviamente que que exige que a gente perceba coisas que a gente não percebe dentro da fisicalidade. Então, por isso que vem o medo. Porque o ser humano morre de medo do desconhecido, né? Então, o ser humano tem medo da morte. Tem medo dos espíritos. Tem medo daquilo que ele não vê. Tem medo, bateu a porta, ele já está... Que será, né? Apareceu a luz no céu, pronto. Fim do mundo. Né? O que é aquilo? Então, esse comportamento de medo a gente tem que eliminar. Porque a gente tem que se comunicar com as coisas. A gente entende que existem coisas que estão num outro nível de consciência. Só isso. Elas não estão no nível da mente, lógico. Então, eu não posso querer entender uma luz no céu a partir da minha mente concreta. Vou falar, não, mas a luz do céu, será que ela é isso? Será que é? Aí a mente entra e começa a explicar a luz. O que é a luz, né? A luz não é concreta, né? A luz ela está num nível de consciência além da mente. Então ela está te sinalizando algo que você vai ter que perceber através de uma mente abstrata, intuitiva, de um nível mais sutil, do coração, né? Então todo esse movimento precisa ser feito para que a gente aprenda sem medo, porque aí a gente entra no fluxo. E aí você percebe que quanto mais você aprende, menos você sabe e mais você quer aprender. E aí entra um fluxo agradável, que é sempre ter novidades, sempre aprender coisas diferentes, sempre estar nesse movimento que é o movimento ascensional. Então, elimine o medo de errar e vamos subir aí nessas naves que daqui a pouco estão chegando aí, gente. Gratidão.